O David já começa a jornada cabulosa naquele desespero total, correndo feito um condenado pelas ruas destruídas. O maluco achou que ia ser moleza, mas deu de cara com a realidade brutal desse fim do mundo bizarro. Um morto-vivo horroroso brota do nada com a boca escancarada bem na frente dele, doido para arrancar um pedaço do nosso herói. É o puro suco do terror, e o bicho não tá nem aí para o estoque de salgadinhos do cara. O coitado do David sai em disparada no meio daquele caos desértico, enquanto o monstro quase alcança o calcanhar dele. Que rasteira violenta que o destino deu no nosso suposto magnata do contrabando apocalíptico. Depois de quase virar janta de mutante, o rapaz consegue se camuflar atrás de uma pilha de destroços para recuperar o fôlego. O sistema não dá trégua e a malandragem dele quase foi pro saco cedo demais, olhando fixamente para o nada. O jovem percebe o tamanho do buraco onde se meteu ao cruzar as realidades. Ele se questiona se vai mesmo conseguir sobreviver ou se vai virar só mais um corpo jogado na poeira. Então, o David avista uma fortaleza bem imponente no horizonte poeirento e já sente o cheiro do lucro alto. Ele aperta a mercadoria na mão, ciente de que aquele bando de miseráveis vai entregar até a própria alma por um tempero. O maluco mete o pé no acelerador e sai correndo feito um doido varrido na direção daquele acampamento. Ele desdenha do sistema e jura que absolutamente ninguém vai atrapalhar os planos de virar o rei dessa miséria. No meio da correria, o espertalhão chuta uma pedra esquisita, com um brilho que é totalmente suspeito. O impacto violento quebra o ritmo do cara e mostra que o terreno desse mundo cão é todo entupido de armadilhas. O desespero bate forte quando o David perde totalmente o equilíbrio e sente os salgadinhos escorregarem da bolsa. Ele grita de puro pavor, pois ver o seu valioso investimento ir direto pro chão dói mais que mordida. O contrabandista capota feio e sai rolando de qualquer jeito no meio de um turbilhão imenso de poeira. A pose de Magnata Sá foi pro espaço em segundos e agora o herói se vira como pode para não quebrar o pescoço. O tombo do David é feio demais e o maluco se esparrama inteirinho direto no chão de terra batida. A pose de contrabandista de elite sumiu por completo e o que sobrou foi só um par de pernas pro ar e muita vergonha. Para piorar o que já estava péssimo, um monstro asqueroso com a boca rasgada surge do nada babando de fome na direção dele. O bicho não quer saber de negociar mercadorias e só pensa em arrancar um pedaço do nosso herói. Desesperado e com o suor escorrendo pela cara, o rapaz chora as pitangas e jura por tudo que nunca mais vai se meter em portais de outra dimensão. É o puro suco do arrependimento de quem achou que ia ficar rico fácil. Quando o David já estava quase aceitando o destino de virar janta de mutante, uma mão misteriosa surge do nada na espreita. Alguém totalmente fora do radar saca um trabuco invocado para salvar o couro do nosso contrabandista. O salvador misterioso mete o dedo no gatilho sem dó e solta um pipoco de fogo violento bem na cara da criatura. O tiro certeiro explode no meio do caos e mostra pro herói que ele ganhou uma nova chance de fazer negócios. O projétil rasga o ar em câmera lenta com uma potência absurda, cruzando os prédios destruídos da cidade morta. É o som do puro alívio para quem estava prestes a virar ração de criatura bizarra nesse fim de mundo imundo. A bala atravessa direto a cabeça do zumbi gosmento, que voa para trás com o impacto violento do balaço. O David assiste a tudo de camarote, bem de pertinho, com uma cara de completo espanto por ter escapado daquela janta. O corpo sem vida do monstro desaba pesado e cai bem por cima do nosso protagonista, deixando o coitado totalmente soterrado. Que situação ridícula para quem queria pagar de grande empresário do crime interdimensional. Espremido embaixo daquele bicho fedorento, o rapaz fica sem entender absolutamente nada do que acabou de acontecer ali. Ele tenta se livrar do peso morto, enquanto reza para o salvador misterioso não ser pior que o zumbi. A cena fecha mostrando a visão de quem deu o tiro certeiro, segurando firme um rifle tecnológico com mira laser invocada. O verdadeiro dono do pedaço tá na área, e agora o David vai ter que rebolar para fechar esse negócio. A treta continua intensa e a pessoa misteriosa mostra que não tá para brincadeira, limpando a área com rajadas certeiras. Enquanto David continua rendido no chão, a atiradora simplesmente passa o rodo nos outros monstros. Com mais alguns pipocos violentos, ela derruba o resto da horda que tentava cercar o perímetro destruído.
O sistema achou que ia jantar o nosso contrabandista, mas a guerreira desconhecida mandou aquela raça ruim pro inferno. Ainda jogado na poeira e com o zumbi morto por cima, o David finalmente consegue respirar aliviado ao perceber que não virou janta. A ficha do maluco vai caindo devagar enquanto ele processa o milagre que acabou de acontecer. De repente, a salvadora surge imponente bem na frente dele, encarando o rapaz de cima com aquela postura de quem manda no pedaço. O ângulo deixa o nosso herói se sentindo um tremendo otário indefeso no meio do lixo apocalíptico. Com uma cara cheia de deboche, a ruiva que se chama Stella manda a real e pergunta até quando o bobão vai ficar abraçado com aquele cadáver. O David fica só com cara de tacho, sendo jantado pela ironia da dona do poder ali. O David toma um susto daqueles ao perceber que o bicho morto tá praticamente grudado no pescoço dele, parecendo até que queria um beijo de despedida. É o cúmulo da humilhação para o nosso malandro preferido da rodada. No puro desespero, o rapaz empurra aquele corpo podre com as duas mãos e grita bem alto para a carcaça imunda sair de perto. O cara perde totalmente a linha e a compostura no meio da poeira desse mundo maldito. Passado o maior sufoco da vida dele, o jovem abre aquele sorriso amarelo e tenta agradecer a Stella pelo salvamento milagroso. Ele mansa o tom e tenta pagar de simpático para ver se ganha a confiança da dona do trabuco. Só que a ruiva não é de papo furado e já enfia o cano enorme do rifle bem na cara do David para ele ficar esperto e não se mexer. A guerreira deixa claro quem manda na quebrada e não dá nenhuma abertura para a malandragem. Com as mãos totalmente erguidas em sinal de paz, o nosso herói tenta acalmar os ânimos da gata e já vai logo se apresentando como David. O maluco joga o charme de calçada para tentar sair vivo dessa mira intimidadora. Stella não cai na lábia barata do David e exige saber o motivo dele ter surgido perto do acampamento. O malandro tenta mandar aquele migué de andarilho perdido, mas a ruiva não é otária para engolir história fiada. A gata perde a paciência de vez e avisa que escutou muito bem o safado falar alto sobre viajar entre mundos. Ela aperta o cano do rifle na direção dele, deixando claro que detesta mentira de gente suspeita. Com as mãos erguidas no maior desespero, o David pensa rápido que se contar a verdade sobre os portais, a ruiva vai achar que ele é um completo maluco. O sistema colocou o cara numa bela sinuca de bico emocional. Vendo o silêncio do contrabandista, a Stella perde totalmente o restinho de paciência e diz que ele deve estar querendo morrer. Ela destrava o trabuco tecnológico pronta para despachar o rapaz dessa para uma melhor. Só que o jogo vira de forma bizarra quando um aroma diferente invade as narinas da guerreira braba. Ela começa a farejar o ar, totalmente hipnotizada pelo cheiro maravilhoso que está saindo da bolsa cheia do herói. Intrigada com aquele perfume misterioso, a Stella abaixa um pouco o rifle e exige saber o que o David está escondendo na sua bolsa. O cheiro bom quebrou totalmente a postura de durona da gata em poucos segundos. O espertalhão percebe a brecha na hora e enfia a mão na bolsa com aquele sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo. Ele puxa o pacote brilhante pronto para fisgar a ruiva pelo estômago de vez. David exibe a iguaria com o maior orgulho e inventa que estava prestes a comer quando os zumbis apareceram do nada. O malandro joga o verde com classe, fingindo ser só um lanche qualquer de sobrevivente. A guerreira encara o pacote com uma cara de total choque e desconfiança, sem conseguir acreditar que aquilo é comida de verdade. Num mundo tão cheio de miséria, ver algo tão novo parece até uma miragem louca. O herói mantém o deboche leve e confirma com a maior naturalidade do mundo, oferecendo um pedaço para ela provar. A isca perfeita tá jogada, e agora é só esperar a Stella morder para o lucro começar a entrar. A Stella encara aquela parada bem desconfiada, achando a cor vermelha esquisita demais e cogitando até que o David esteja tentando envenenar o couro dela. É a velha marra de quem vive desconfiando de tudo nesse mundo cão. Só que o cheiro maravilhoso daquela tira apimentada bate forte demais e a ruiva lembra que está há 2 dias inteiros sem botar um grão de comida na boca. A fome fala bem mais alto que o medo do perigo iminente ali. Tomada pelo puro instinto da larica, a gata resolve ligar o foda-se e simplesmente arranca o pacote das mãos do David com muita agressividade. O orgulho da guerreira caiu por terra diante do puro poder do tempero. Ela olha fixamente para a parada apetitosa e decide na hora que vai primeiro encher o bucho para depois pensar nas terríveis consequências. O nosso David só assiste de camarote a vitória esmagadora da sua mercadoria sem pensar em mais nada.
A ruiva manda o petisco vermelho direto para dentro da boca de uma vez só, engolindo com uma vontade absurda. A isca foi totalmente engolida e agora essa valiosa engrenagem mudou de dono. A Stella mastiga devagar com aquela cara de quem está processando uma explosão de sabor totalmente inédita na vida. A marra de durona dela some na hora e dá lugar a uma feição de puro êxtase gastronômico ali. Completamente hipnotizada pelo gosto maravilhoso de farinha e óleo temperado, a ruiva fica brilhando de tanta felicidade. O David só observa a reação espalhafatosa da gata que parece ter encontrado o paraíso na terra. O espertalhão abre aquele sorriso malicioso de canto de boca, comemorando o sucesso absoluto do seu golpe de mestre. Ele sabe muito bem que num deserto pós-apocalíptico desgraçado, ninguém consegue recusar comida boa. A cena muda radicalmente para o passado do David, mostrando o cara mofando na frente de um computador num escritório escuro. O maluco confessa que era só mais um trabalhador comum e quebrado que você vê em toda esquina. Poucos dias antes de cruzar o portal, o rapaz acabou sendo demitido da firma pelo chefe e perdeu sua única fonte de renda estável. Foi esse belo chute na bunda do sistema antigo que empurrou o herói para o contrabando. Carregando uma caixa de papelão pesada no meio da rua, o David andava cabisbaixo após o belo chute na bunda que levou do antigo emprego. Ele parecia só mais um derrotado tentando carregar o resto da dignidade para casa. Já trancado no quarto, o rapaz joga a encomenda no chão e usa um estilete para abrir o pacote sem muita paciência. Ele nem desconfiava que aquela caixa simples de encomendas seria o passaporte para mudar de vida. Foi aí que, vasculhando o meio dos salgadinhos que comprou pela internet, o maluco encontrou por puro acidente um anel muito esquisito. A joia diferentona brilhava de um jeito misterioso no fundo daquela caixa. Curioso com aquele objeto bizarro, o David pega o acessório e resolve colocar direto no dedo para ver como ficava. O rapaz mal sabia que estava ativando o maior hack de contrabandista interdimensional da história. No mesmo segundo, o quarto dele começa a sofrer um bug violento na realidade e uma distorção data glitch engole o cara inteiro. O herói desapareceu do mundo normal e foi arremessado sem dó direto no apocalipse. O David cai sentado no meio de um cenário totalmente destruído e desértico, sem entender nada do que rolou. Ele olha para o lado e dá de cara com uma criatura bizarra de olhos vermelhos espreitando na poeira do lugar. O bicho na verdade é um rato mutante gigante e asqueroso, que parece bem interessado em transformar o nosso herói em janta. A criatura mostra as garras afiadas no meio dos ossos humanos espalhados pelo chão-cão. O rapaz fica em completo estado de choque ao perceber que aquele roedor é do tamanho de um cachorro grande. A ficha do maluco começa a cair e ele nota que não está mais no conforto do seu quarto de antes. O monstro solta um guincho bizarro e bota os dentes para fora, pronto para estraçalhar o invasor sem nenhuma dó. É a recepção mais violenta possível que esse novo mundo destruído preparou para o nosso contrabandista. Desesperado e com as lágrimas voando pela cara, o David sai berrando e gesticulando, feito um louco para o bicho sumir. É o puro suco do pavor de quem acabou de descobrir na pele que o apocalipse não é nenhuma brincadeira. No meio do desespero com o rato gigante, o anel brilha forte e um portal luminoso surge engolindo David de volta. O maluco dá uma rasteira no destino e some do mapa antes de virar petisco de mutante naquele deserto cão. O rapaz cai sentado direto no chão do próprio quarto, olhando fixamente para a caixa de papelão com cara de completo otário. Ele esfrega os olhos sem conseguir acreditar que conseguiu escapar vivo daquele inferno. Ainda de costas e estático no meio do cômodo, o David tenta processar a loucura total que acabou de acontecer com ele. A mente do trabalhador quebrado quase pifa ao notar que cruzou a barreira da própria realidade. Olhando fixamente para o objeto misterioso no seu dedo, o herói saca na hora que aquela joia diferenciada é o controle remoto para viajar entre a sua vida pacata e o fim do mundo cheio de miséria absoluta. Analisando a situação com base nos anos de experiência, lendo histórias em quadrinhos, o malandro coloca a mão no queixo e já começa a bolar o seu plano. Ele percebe que tem a faca e o queijo para mandar no mercado. O David saca de primeira que a comida é o recurso mais raro e valioso daquele apocalipse desgraçado. Ele mentaliza uma balança dourada onde um simples lanche comum pesa muito mais do que barras de ouro puro. O plano de mestre do malandro ganha vida enquanto ele caminha firme bem na linha que divide os dois mundos.
O cara sabe que tendo o estoque certo na mão, ele vira o dono absoluto da porra toda sem fazer esforço. O rapaz se imagina nadando em montanhas de barras de ouro e cercado de regalias, bem no topo da pirâmide social. Essa ilusão de riqueza fácil é o combustível perfeito para fazer o nosso herói pirar no lucro. A cena corta de volta para o deserto e o David encerra seu momento de lembrança agradecendo a Stella pelo rango compartilhado. A ruiva já mudou totalmente o semblante após morder a isca apimentada do contrabandista. Limpando a boca com o maior espanto do mundo, a guerreira fica indignada por ter devorado tudo num piscar de olhos. O tempero do David quebrou as pernas da durona, que agora está rendida ao sabor da mercadoria. Com as bochechas coradas de vergonha, Stellas pede desculpas por ter devorado tudo e confessa que o lanche estava bom demais para conseguir parar. O David abre aquele sorriso magnético de quem já sabia que o plano daria certo. O rapaz finge demência e manda uma mentira deslavada, dizendo que a organização dele tem comida de sobra, mas carece de outros recursos. Ele bate no peito fingindo ser um enviado especial focado em fazer trocas. A gata fica totalmente chocada ao ouvir que existe um grupo que não passa fome nesse fim de mundo. Com um olhar curioso, ela pergunta se está mesmo encarando o representante de uma facção tão poderosa assim. Vendo a oportunidade perfeita bater na porta, a ruiva muda da água para o vinho e implora para o David contratar os serviços dela. Stella joga o seu charme e garante que conhece cada palmo daquela região destruída. Ela se oferece para ajudar o malandro a encontrar qualquer mercadoria valiosa em troca de uma comissão bem específica. A gata quer receber exatamente 15 pacotes daquele salgadinho maravilhoso por mês. O David coloca a mão no queixo e faz aquela pose de negociante difícil, dizendo que até pode rolar o acordo, mas que precisa puxar a capivara da gata primeiro porque não sabe absolutamente nada sobre o passado dela. A ruiva morde a isca e pergunta o que ele quer saber, dando a brecha perfeita para o malandro começar um interrogatório de calçada. Ele joga firme e exige saber logo de cara qual é o verdadeiro nome da nossa guerreira. O herói continua testando a paciência da gata e pergunta qual é o gênero dela, só para ver a reação. A ruiva fica completamente indignada com a audácia do rapaz e solta os cachorros perguntando se ele por acaso é cego. Sem perder o rebolado e mantendo a ironia no talo, o contrabandista faz a próxima pergunta da lista e quer saber a idade da jovem. Ela dá uma vacilada na resposta, mas acaba soltando que tem apenas 19 anos. O David perde completamente a linha e começa a apontar o dedo rindo da cara dela, dizendo que aquela imponência toda nunca que seria de uma menina de 19. A gata fica possessa com o deboche e o clima esquenta de vez. O David dá aquela tossidinha falsa para limpar a garganta e manter a pose de grande empresário imponente diante da ruiva. O malandro finge que está pensando muito para não parecer fácil demais o negócio. Com a maior soberba do mundo, o rapaz estende a mão e aceita contratar a gata, fechando o salário mensal exatamente nos 15 pacotes apimentados. É a primeira grande contratação do nosso contrabandista de calçada. A Stella fica tão radiante que chega a brilhar de pura felicidade, fechando os punhos comemorando o emprego novo. A guerreira durona agradece o novo chefe na hora, totalmente fisgada pela boca nessa negociação louca. Curioso com a atitude pacífica dela, o David cruza os braços e pergunta se em nenhum momento passou pela cabeça da ruiva simplesmente meter o balaço nele para roubar todo o estoque de comida de uma vez só. Com um sorriso bem esperto na cara, a Stella responde que não é otária e sabe muito bem a gritante diferença entre comer apenas uma refeição cheia e ter a garantia de ficar com o bucho cheio para sempre. Satisfeita com o ótimo negócio fechado, a Stella toma a linha de frente e avisa que vai guiar o David direto para o acampamento deles. O malandro levanta o dedo todo serelepe e manda a ruiva ditar o ritmo da caminhada. Depois de uma caminhada poeirenta, a Stella para e aponta orgulhosa para um monte de prédios caindo aos pedaços, anunciando que eles finalmente chegaram ao famoso acampamento fortificado do grupo dela. O David olha para aquela avenida deserta e decadente, batizada carinhosamente pela ruiva de Distrito D do Rato Cinzento. O clima de abandono total do lugar deixa o nosso contrabandista bem desconfiado. O rapaz fica com uma tremenda cara de tacho ao encarar a realidade miserável das estruturas, pensando alto que aquela porcaria de base está numa situação bem pior do que qualquer favela desgraçada do mundo antigo. Mas como o malandro não perde uma chance de lucrar,
Ele abre aquele sorriso esperto e decide que, já que está no inferno, o negócio é se acomodar e caçar logo algo muito valioso para passar a mão de primeira. Enquanto caminha pelas ruelas do Distrito D, o David percebe os olhares tortos e desconfiados dos moradores locais que surgem nos cantos. A presença de um estranho bem vestido quebra a rotina de miséria de quem vive ali. Uma jovem de cabelos roxos e trajes rasgados troca olhares tensos com outro sobrevivente maltrapilho na calçada. O clima pesado do gueto pós-apocalíptico deixa bem claro que qualquer vacilo ali pode virar tragédia pura. Percebendo o desconforto do rapaz, a Stella olha para trás e avisa com a maior calma do mundo para ele não ficar nervoso. A ruiva explica que é super normal todo mundo desconfiar de qualquer cara de fora que aparece. A gata para em frente a um portão de ferro detonado e anuncia que aquele cubículo é o canto dela, convidando o David para entrar e descansar um pouco. É a oportunidade perfeita que o nosso herói queria para entrar no recinto. Pensando rápido com as segundas intenções de sempre, o malandro abre aquele sorrisinho de lado e comemora internamente a chance de ouro. Ele já fica todo animadinho imaginando o que vai aprontar na casa da gata. O David bota os pés dentro do quarto e sente o baque ao ver um muquifo totalmente caindo aos pedaços, com paredes descascadas e luz capenga. Ele solta um comentário sem graça sobre o estilo de vida dela ser simples demais. A cara do nosso herói derrete por completo numa expressão de puro desgosto e pavor com a falta total de luxo do lugar. O sistema jogou o cara numa realidade tão miserável que dá até vontade de chorar de arrependimento. Stella nem liga para o julgamento alheio, joga as tralhas num canto do quarto escuro e manda o rapaz se acomodar onde der. O David só obedece soltando um som abafado, caçando um espacinho limpo no meio daquela bagunça. Mostrando que é uma ótima anfitriã da quebra de barraco, a ruiva prepara uma bebida e serve a caneca para o rapaz com um belo sorriso. Ela avisa para o malandro não menosprezar o distrito só por ele ser bem pequeno. A gata estende o recipiente quente para as mãos do David e manda aquele provérbio clássico de que até o menor dos pássaros tem todos os órgãos. Stella deixa claro que ali tem de tudo o que eles precisam para viver. Com os olhos brilhando pela próxima dose de larica, a Stella bate no peito e garante que consegue arrumar qualquer coisa da base. Ela implora para o David abrir o bico e dizer pelo que quer trocar os salgadinhos. Sentado de boa com a sua caneca na mão, o malandro coloca sua lábia para jogo e revela que está atrás de ouro e prata. O cara aponta o dedo bem firme, perguntando se a ruiva faz ideia de onde encontrar esse tipo de metal. A guerreira abre a boca e fica com uma cara de total espanto e incompreensão com o pedido bizarro. Ela rebate na hora perguntando o motivo de um cara tão poderoso querer negociar com aquele tipo de lixo sem utilidade. O David quase cai para trás com a resposta e entra em choque total com a audácia do comentário. O cérebro do rapaz frita ao lembrar que aquele lixo pós-apocalíptico custa uma fortuna absurda de verdade no mundo normal. Coçando a cabeça de um jeito totalmente confuso, a ruiva tenta se justificar, dizendo que esses metais eram valiosos antes do grande cataclismo. Stella deixa bem claro que hoje em dia essa parada não serve para nada ali. Levando o dedo para o alto, a Stella explica sorrindo que hoje em dia o que manda ali são armas, munição e comida de verdade. O David saca na hora que a mente da galera desse mundo cão funciona de forma bem diferente. O malandro coloca a mão na boca e faz aquela pose de negociante generoso, mandando o papo de que para o primeiro negócio dar certo, o mais importante é firmar uma parceria sólida e de total confiança mútua. Mantendo o mistério no talo, o nosso contrabandista mete a mão firme no zíper da sua bolsa de viagem cheia de segredos. Ele abre a parada devagar, sabendo muito bem o impacto que o conteúdo vai causar naquela sala. O rapaz escancara a mala e exibe uma montanha de pacotes brilhantes de salgadinhos e latas de refrigerante trincando de novas. É uma visão divina que brilha mais do que qualquer barra de ouro cobiçada no deserto. A Stella fica completamente boquiaberta e de pernas bambas diante de tanta fartura acumulada na frente dela. A ruiva solta um suspiro de total incredulidade, totalmente rendida ao poder supremo do nosso herói. David aproveita o choque da Stella e faz uma proposta tentadora, avisando que se o plano der certo, 1/10 de toda aquela comida da bolsa vai direto para o bolso dela, além do salário combinado de antes. A ruiva repete o valor com os olhos brilhando de tanta ganância, olhando fixamente para os pacotes novos.
A gata quase não consegue se conter diante da possibilidade de ostentar tanta comida boa assim de uma vez só. Mas o lado racional da guerreira bate forte e ela avisa que trocar rango valioso por ouro inútil é um prejuízo sem tamanho. O David nem liga e manda ela só obedecer às ordens do chefe sem questionar os métodos. O rapaz se levanta imponente e avisa que vai deixar toda aquela mercadoria valiosa sob os cuidados dela enquanto espera o retorno. O malandro joga alto na confiança para fidelizar a sua primeira grande aliada de vez. Batendo o punho fechado com o maior orgulho do mundo, a Stella garante que o chefe pode ficar tranquilo porque ela jamais vai trair essa confiança. A gata tá mais do que fechada com o esquema lucrativo do herói. Com a maior postura de guarda-costas, a Stella pega o seu rifle tecnológico e se prepara para sair em missão. A gata tá motivada demais para fazer esse corre dar certo e garantir o seu precioso salário todo no final. O David caminha até a porta e avisa que vai retornar o mais rápido possível para fechar os negócios. A ruiva observa o chefe sumir no horizonte poeirento, assumindo o posto de vigia daquele estoque sagrado de rango. Sozinho de novo, o malandro abre aquele sorrisinho tenso e lembra que gastou suas últimas economias naquelas caixas de salgadinho pela internet. Esse negócio com o ouro precisa dar certo de qualquer jeito ou ele quebra. Jogado na cama do muquifo escuro, o rapaz bota as mãos atrás da cabeça e reclama do tédio absurdo daquele lugar. Sem internet ou sinal de celular no apocalipse, a vida do nosso herói moderno virou um verdadeiro teste. Olhando fixamente para o teto detonado e cheio de poeira, o David repara em algumas folhas coladas na madeira velha acima dele. Ele foca bem as vistas e percebe surpreso que se trata de um jornal bem antigo daquele mundo. David se senta na beirada da cama e começa a ler com muita atenção as notícias velhas coladas na parede do quarto. Ele busca qualquer informação útil para entender o mistério por trás daquele mundo destruído. O rapaz foca os olhos em uma manchete e descobre que os registros são do ano de 2235. A ficha do cara começa a cair ao notar o salto temporal bizarro que aquela realidade sofreu. Uma explosão nuclear gigantesca ilustra o jornal, revelando os detalhes terríveis do grande cataclismo mundial. David fica em completo estado de choque ao imaginar o poder avassalador que dizimou o planeta inteiro. A leitura avança e mostra que o desastre gerou uma poluição genética macabra nos laboratórios daquela era. Cientistas perderam totalmente o controle dos experimentos, espalhando uma verdadeira mutação global. O resultado de toda essa negligência foi o surgimento de hordas de zumbis sedentos por sangue que agora dominam as ruas. O nosso herói engole seco ao ver as fotos dos monstros que vagam livres por toda parte. Uma hora depois daquela leitura intensa, o David se levanta da beirada da cama com a cabeça fervendo de tanta informação. O rapaz olha assustado para os jornais espalhados, entendendo a gravidade da situação atual. O contrabandista saca de primeira que esse fim de mundo cão, na verdade, é o próprio planeta Terra, só que 200 anos avançado no futuro. O choque temporal deixa o nosso rapaz completamente sem rumo ali. Só ele lembra do que a Stella contou sobre o cataclismo e percebe que a tal guerra nuclear devastadora dizimou dezenas de bilhões de pessoas inocentes, apagando quase toda a população do mapa mundial de uma vez. O desastre foi tão violento que fritou completamente o ecossistema do planeta, transformando a nossa antiga casa nesse deserto maldito e cheio de miséria. O David mentaliza a imagem da Terra queimando no espaço. O rapaz fica estático no meio do quarto ao compreender que o anel misterioso não faz ele viajar pelo espaço sideral para outro planeta, mas sim direto através do próprio tempo. O maluco deu um belo salto cronológico. A porta do muquifo se escancara e a Stella surge radiante contra a luz do deserto, anunciando em alto e bom som que está de volta. A ruiva chega com a maior pose de quem cumpriu a missão perfeitamente. Sem perder muito tempo com conversinha fiada, a gata joga uma bolsa de lona pesadona direto no chão de madeira do quarto. O baque surdo do pacote mostra que o corre dela foi muito mais do que bem sucedido. A ruiva explica que não tinha tanto ouro e prata dando sopa no acampamento, mas que conseguiu juntar quase tudo que tinha por aí. Como ninguém liga para esse metal inútil, foi fácil passar a mão na mercadoria. O David se joga no chão e puxa o saco pesado para perto, com o coração batendo na garganta de tanta ansiedade.
O malandro está prestes a descobrir se o passaporte para a riqueza extrema realmente deu certo. Ao abrir a lona, os olhos do rapaz quase saltam para fora diante de uma montanha de barras de ouro reluzentes. O brilho daquela fortuna esquecida no Apocalipse é a certeza de que ele virou o novo ricaço do mundo moderno. O David fica completamente ensandecido com o reflexo dourado batendo na sua cara, abrindo um sorriso macabro de orelha a orelha. O maluco perde toda a postura ao sacar que está rico além dos seus maiores sonhos. O David agarra as barras brilhantes com as duas mãos e solta aquela risadinha maligna de quem sabe que trapaceou o sistema. O malandro já faz as contas de quantos milhões essa lona pesada vai render no banco dele. Enquanto o rapaz baba no ouro, Stella toma a liberdade de avisar que aquela comida toda valia muito mais que esses metais. A gata revela que fez um agrado extra para o chefe na hora de fechar a negociação na rua. Com um belo sorriso no rosto, a ruiva estende um tubo tecnológico e conta que trocou uma parte pelo tônico de aprimoramento nível 1. Ela garante que a parada é pura e pode injetar direto na veia sem perigo nenhum. A ampola de aprimoramento brilha com um líquido azul super chamativo bem na tela. O David saca na hora que, além de ficar podre de rico, esse mundo cão ainda vai dar superpoderes apelões para ele virar um monstro. Olhando bem fixamente para o David, a Stella comenta de braços cruzados que dá para notar de longe que ele é apenas uma pessoa comum e ainda não passou por nenhum aprimoramento genético. Uma lembrança rápida mostra vários guerreiros bombados descendo o cacete na rua deserta. A ruiva explica que sem esses poderes especiais, qualquer carinha normal vira um alvo extremamente fácil por ali. A gata estende o braço com firmeza e avisa que o perigo espreita em cada esquina desse deserto esquecido, deixando claro que o nosso malandro não pode contar apenas com a sorte para sempre. O David dá aquela risadinha de canto e manda um papo furado daqueles, dizendo que a facção dele é extremamente poderosa e segura, e que o único problema real dele é encarar a viagem de volta, sem perder tempo com enrolação. O rapaz fecha o zíper da sua mala de lona pesada cheia de barras de ouro reluzentes. Ele se prepara para dar o fora dali antes que mais alguém apareça para bisbilhotar. David avisa com o maior sorrisão no rosto que o primeiro negócio deles correu muito bem, então ele já vai dar o fora por agora. O malandro safado bate as mãos na mala e se prepara para fazer a sua retirada estratégica. O rapaz joga a mala pesada no ombro e avisa que volta amanhã cedinho sem falta para acertar o primeiro salário mensal dela. Ele mantém a pose de patrão generoso para deixar a ruiva bem motivada com o trampo. Sem perder tempo com enrolação, o contrabandista e safado mete o pé em direção à saída do muquifo, avisando que está partindo. Ele caminha com firmeza, doido para converter esse metal valioso em grana de verdade. Então, a Stella observa o rapaz sumindo no portão iluminado e pensa alto que o cara é corajoso por andar sozinho no deserto sem perigo. Ela saca de longe que o novo chefe é um poço de mistérios cabeludos. Mas logo a ruiva dá de ombros e conforma-se. Afinal, quem não tem segredos nesse deserto maldito e desgraçado? A gata foca no que importa e vai abrir um salgadinho, aceitando que o lucro dele não é problema dela. Com os olhos brilhando e a boca cheia de larica, a Stella abraça o pacote picante e pensa que o importante é o chefe manter o estoque de comida em dia. O resto não interessa para nossa ruiva gulosa de plantão. O David caminha sozinho pelas ruínas poeirentas do Distrito D e olha ao redor para garantir o total isolamento do local. O malandro percebe que o ponto está perfeito e sem nenhuma alma viva para bisbilhotar o corre. Mantendo a pressa no talo, o rapaz levanta a mão firme e ativa o misterioso anel interdimensional que carrega no dedo. O espaço ao redor começa a rachar como vidro, iniciando o processo alucinante da viagem cronológica. O corpo do nosso contrabandista de calçada fica completamente envolto por uma energia estática azulada que corta a realidade ao meio. O malandro firma bem os pés no chão para aguentar o tranco forte da transferência. Em um piscar de olho, a tempestade temporal diminui e o David ressurge intacto bem no meio do seu quarto moderno e confortável. O cara dá aquele suspiro de alívio por carregar uma mala pesada lotada de barras de ouro. Jogado no chão seguro do seu quarto, o David mete a mão com tudo no zíper da mala de lona para dar aquela conferida esperta. Ele quer ter a certeza absoluta de que o tesouro de barras passou intacto pela viagem espacial. O rapaz abre a parada e solta aquela gargalhada gostosa ao ver o brilho amarelo reluzir forte nos seus olhos.
O malandro pira de vez ao contemplar o ouro maciço intocado, brilhando mais do que nunca no mundo moderno. Ele levanta um dos blocos pesados para o alto e comemora feito louco no meio da cama, berrando que o plano deu muito certo. O nosso contrabandista de calçada está radiante por ver que a fortuna cruzou a linha do tempo. Olhando fixamente para o metal reluzente na sua mão, o David saca que só precisa levar toda essa mercadoria para uma joalheria de grife e trocar por grana viva. A certeza do lucro fácil deixa o rapaz com o ego no teto. O malandro já fecha os olhos e viaja na ostentação máxima, se imaginando nadando em uma montanha de notas de dinheiro e cercado por mulheres gatas. Ele jura para si mesmo que agora vai subir direto para o topo do mundo. Voltando à realidade, o David bota os pés no chão e começa a empilhar os blocos reluzentes na sua frente. O malandro saca que precisa controlar a quantidade que vai trocar de uma vez para não assustar o povo local. Pensando estrategicamente, o nosso contrabandista se inclina na beirada da cama e começa a esconder a maior parte daquela lona pesada bem debaixo do móvel, deixando o estoque sagrado num cantinho seguro. O rapaz bota a cabeça para funcionar e lembra que não tem a menor condição de explicar de onde surgiu tanto ouro maciço assim. Ele deixa apenas uma quantia pequena de bobeira no chão junto com o tônico azul. Passada a euforia inicial do ganho fácil, o nosso herói solta um longo suspiro de alívio e passa a mão na testa para limpar o suor. Ele senta de pernas cruzadas no tapete, encarando seus novos tesouros. O David estica o braço com determinação e agarra firme a ampola brilhante cheia daquela substância futurista. O malandro decide que chegou a hora perfeita de testar o poder do líquido e dar aquele upgrade na carcaça. Segurando o tubo tecnológico com bastante força, o David encara o líquido azul e entra num dilema profundo. O malandro fica pensativo, sem saber se deve mandar essa substância para dentro ou se é perigoso demais. Sentado no chão do quarto ao lado do ouro, ele reflete que a ruiva tinha toda a razão sobre a fraqueza dele. O rapaz assume que seu corpo atual é frágil demais e não aguentaria um soco de um zumbi comum daquele deserto. O nosso contrabandista de calçada ergue a cabeça com determinação e saca que se quiser continuar lucrando e sobrevivendo no futuro, vai precisar ficar forte de verdade. A evolução virou uma meta obrigatória para ele. O David coça a cabeça, totalmente confuso ao notar que a ampola futurista não veio com nenhum manual de instruções básico. Ele reclama bastante da experiência de usuário horrível da tecnologia daquele mundo cão. Cansado de quebrar a cabeça com dúvidas, o rapaz fecha a cara e decide chutar o balde de uma vez por todas. Ele posiciona o frasco no braço e se prepara para mandar o tônico para dentro, seja lá o que Deus quiser dali. O David finca a agulha tecnológica no braço e injeta o líquido sem dó, vendo a parada azulada se espalhar direto pelas veias. O malandro aguenta o tranco firme, esperando a mágica do futuro fazer efeito logo. A substância misteriosa esvazia por completo do tubo de vidro com uma pressão absurda bem na tela. O tônico nível 1 entra com tudo na corrente sanguínea do rapaz para começar a transformação na carcaça. Jogado no chão do quarto, o nosso herói deixa o frasco vazio de lado e fica esperando o resultado sentado de pernas cruzadas. Ele olha para os lados meio sem entender nada, caçando algum sinal imediato de poder. O rapaz olha para o próprio corpo com uma cara de total tédio e desapontamento, reclamando que não está sentindo nenhuma diferença. O malandro acha até que levou um belo golpe da nossa ruiva do deserto. Mas o jogo vira no ato e o bicho pega quando o coração do David dá um baque violento e começa a pulsar de um jeito bizarro. O órgão brilha intensamente na tela, mostrando que o tônico despertou uma força insana. O David cai de joelhos no chão do quarto, berrando de agonia enquanto uma queimação absurda rasga o seu corpo inteiro. O malandro sente os músculos fritando com a força violenta da modificação genética ativa. A visão do nosso rapaz se apaga por completo e tudo fica num breu total por alguns instantes após o pico da dor. O tônico nível 1 faz uma limpa geral no organismo, resetando a estrutura do cara do zero. O rapaz joga a mão trêmula na mesa para buscar apoio e tenta se levantar devagar depois do apagão macabro. O David sente os dedos firmes e puxa o ar com força, notando que os sentidos estão bem mais aguçados. Cambaleando um pouco, o nosso herói se apoia nos móveis do quarto, enquanto recupera o fôlego perdido na transformação. O malandro repara surpreso que a sua antiga postura de magrelo sumiu por completo dali, sem camisa na frente do espelho. O rapaz fica em choque total ao encarar o seu novo físico extremamente trincado e forte.
O David passa a mão no peito bombado, sem acreditar no poder absurdo desse tônico. O David escuta uma voz feminina vinda do corredor chamando por ele e pedindo uma ajuda para abrir a porta da entrada. Ostentando as costas largas e musculosas, o malandro avisa na hora que já está indo atender. A fechadura da porta da frente dá aquele estalo característico e a folha de madeira começa a se abrir devagar para o corredor bem iluminado. O rapaz nem imagina a surpresa que aguarda a pessoa do outro lado. Uma gata de cabelos platinados entra no apartamento pedindo desculpas por ter esquecido as chaves de casa. Ela tropeça nos próprios passos e quase cai para trás ao dar de cara com aquele abdômen trincado. Com a maior pose de galã, o nosso herói segura a jovem pelo braço e avisa com um sorrisinho de canto que ela não precisa de tanta formalidade. Afinal de contas, os dois dividem o mesmo teto como colegas de quarto. A moça fica completamente desconcertada com a proximidade daquele corpão bombado e sente o rosto queimar de tanta vergonha. A gata desvia o olhar com as bochechas vermelhas, totalmente rendida ao novo visual dele. A Barbie dá aquela risadinha boba e fica flutuando num mar de coraçõezinhos, totalmente hipnotizada pela visão divina daquele tanquinho. A gata perdeu o rumo e está viajando bonito nos pensamentos mais ousados. Percebendo o estado de pane e doideira da colega, o David estende as mãos e pergunta o que há de errado com ela. A loira tenta disfarçar o nervosismo gesticulando no ar, com o rosto fervendo de tanta vergonha, sem conseguir se segurar. A Barbie chega mais perto e mete a mão direto no peitoral bombado do rapaz, comentando que nunca tinha reparado o quanto ele era forte. O David fica vermelho que nem um pimentão com o toque, toda empolgada. A gata pergunta se ele descobriu que ela fracassou no teste de hoje e resolveu aparecer assim sem camisa de pó de propósito para confortá-la. O clima esquenta e o nosso herói fica sem saber onde enfiar a cara. Entrando em completo desespero com a intimidade repentina, o David arregala os olhos e gagueja alto, avisando que não foi nada disso que ela está pensando. O malandro perdeu toda a malícia com a investida da loira. Gritando descontrolado que apenas esqueceu de vestir as suas roupas, o David dê meia volta e sai correndo feito um doido em direção ao quarto. A Barbie fica paralisada na sala olhando aquela fuga bizarra sem entender nada. Já trancado no seu canto seguro, o rapaz fica com a cara queimando de tanta vergonha e bota as mãos na cabeça totalmente desesperado. O malandro jura que a loira vai achar de verdade que ele virou um tarado de marca maior. Mas o David respira fundo, decide esquecer a vergonha e foca os olhos na pilha de barras brilhantes ali no chão do quarto. Ele saca que não dá para perder tempo pensando nisso e precisa correr logo para vender esse ouro. Caminhando tranquilamente pelas ruas da cidade, o David percebe com surpresa que o peso imenso da mala de lona cheia de barras nas costas simplesmente sumiu. O tônico deixou o corpo dele incrivelmente leve e forte. Em um close dramático, os olhos do nosso contrabandista de calçada brilham com uma cor amarelada super intensa na tela. Ele sente os seus sentidos atingirem um nível absurdo e totalmente fora da curva humana. A visão do rapaz muda de figura e a cidade inteira ganha um filtro tecnológico cheio de linhas de dados brilhantes. O malandro repara assustado que agora consegue mapear o cenário moderno em tempo real na mente. Com essa visão biônica super apelona ativada na tela, o David foca os olhos em uma placa publicitária colorida bem distante no horizonte. A imagem ganha um zoom absurdo e se aproxima com total nitidez. O rapaz percebe espantado que consegue ler perfeitamente cada letrinha pequena daquele cartaz a centenas de metros de distância. A modificação genética expandiu a capacidade dele para um patamar bizarro. De repente, as orelhas do nosso contrabandista dão um estalo sutil na tela e a audição dele também entra no modo super poderoso. O malandro vira o rosto de lado, captando ruídos bem distantes da calçada. Ele consegue ouvir o papo fofoqueiro de duas mulheres bem longe dali, que comentam rindo sobre uma traição no bairro. O David fica com cara de paisagem, sacando que agora nenhuma treta vai passar batido por ele. O David dá um sorriso leve e pensa consigo mesmo que a sua audição também melhorou de um jeito absurdo após tomar o tônico. O malandro curte a sensação de conseguir captar qualquer ruído distante na calçada. Ele fecha o punho com bastante força e percebe que aquele tônico futurista realmente deu um belo upgrade em todos os seus atributos físicos.
O rapaz sente uma energia violenta correndo direto pelas suas veias. Uma lembrança rápida mostra o deserto em chamas, e o David reflete que mesmo após uma guerra nuclear sabotar tudo, a tecnologia de lá ainda está uns 200 anos à frente do nosso mundo moderno atual. Totalmente ganancioso, o nosso contrabandista de calçada saca que aquele futuro bizarro vale muito a pena ser explorado a fundo. Ele sabe que a mina de ouro dele vai render milhões e mais milhões. Faz para na fachada de uma joalheria tradicional e decide que é melhor evitar as grandes redes para não dar bandeira com o ouro. O plano do David é negociar direto com essa loja privada menor e mais discreta. David empurra as portas de vidro e entra com tudo na joalheria de luxo, sendo recebido com um cumprimento formal pela atendente. O malandro finge costume, mas está focado mesmo em converter sua carga pesada em din-din. Ando direto no balcão de vidro, o rapaz joga um charme de negociante e pergunta direto se o chefe dela está por aí. Ele avisa que tem um negócio de altíssimo valor e muito lucrativo para discutir em particular. A atendente mantém aquele sorrisinho profissional bem ensaiado no rosto e responde com desdém que ele pode falar direto com ela. A funcionária nem imagina o tamanho da bomba de lucro que está prestes a estourar ali. Sem paciência para a ladainha de balcão, o nosso contrabandista mete a mão firme na alça e bate a mala de lona pesada com tudo em cima do mostruário. O impacto seco faz o vidro estalar, chamando a atenção da moça. Então, David abre o zíper, puxa 2 barras imensas de ouro maciço puro e avisa com um sorrisinho cínico que ela não tem autorização para decidir isso. A atendente fica pálida e em completo estado de choque com a cena. A funcionária arregala os olhos e fica totalmente boquiaberta ao encarar aqueles blocos imensos brilhando no balcão. A mulher quase cai para trás com a quantidade absurda de ouro maciço puro bem na frente dela. O David solta aquele sorrisinho cínico de quem sabe que está com o controle total da situação. O malandro curte a reação de pânico da atendente e pergunta com deboche o que ela quis dizer com aquele julgamento. Mudando a postura no ato, a mulher engole o orgulho e pede com total educação para o rapaz acompanhá-la até os fundos. Ela saca que um peixe grande desses precisa ser atendido bem longe dos olhos dos curiosos. Os dois caminham em direção à sala de reuniões privada da joalheria Lin, um espaço totalmente reservado para os clientes VIPs. O herói segue firme com a mala pesada no ombro, pronto para fechar o negócio do ano. Um sujeito gordinho e muito bem vestido se apresenta como Boris, o dono do estabelecimento. O comerciante cumprimenta o nosso malandro com bastante respeito e pergunta como deveria se referir ao novo magnata. David estende a mão com firmeza, cumprimenta o homem com total simpatia e joga aquele codinome falso básico avisando que seu sobrenome é Chad. O malandro sabe manter o mistério para proteger seu esquema, com um sorriso largo e muita cortesia. O gordinho gesticula em direção às cadeiras luxuosas e pede para o falso Sr. Chad se acomodar. O clima de negócios toma conta da sala privada da joalheria Boris. Sem perder tempo com enrolação fiada, o rapaz bota as mãos na massa e começa a descarregar as primeiras barras pesadas em cima da mesa de madeira. O impacto do metal reluzente ecoa forte por todo o ambiente. Então, o Boris aponta para aquela pequena pirâmide amarela brilhando na sua frente e pergunta, com os olhos brilhando de interesse, se ele realmente quer vender todas essas barras. O gordinho já sente o cheiro do lucro. O David dá aquela encostada malandra na cadeira, abre o maior sorrisão de quem está com a vida ganha e confirma que o plano é exatamente esse. Ele está pronto para transformar esse metal em grana viva. O Boris estica a mão gorda, pega um dos blocos reluzentes da mesa e começa a examinar o peso com cuidado. O gordinho fica impressionado com a qualidade do material, mas sabe que precisa fazer o teste padrão, segurando uma barra firme. O Boris explica sério que como a quantia é muito alta, vai precisar testar a pureza com o aparelho da loja. Ele joga aquele olhar desconfiado e pergunta se o rapaz se importa. Sentado de boa no sofá luxuoso, o David abre os braços com total desdém e avisa para ele mandar ver sem medo. O nosso malandro esbanja uma confiança absurda, deixando claro que não tem nada a esconder ali, dando aquele gole demorado no seu chá quentinho. O herói solta um sorrisinho de canto muito confiante. Ele pensa que ouro e prata não valem nada no deserto do futuro, então ninguém perderia tempo criando réplicas. O Boris encosta o leitor digital direto no metal e o visor acende na hora, marcando o nível máximo de pureza em 99%.
O gordinho quase cai para trás ao ver que a parada é do mais alto quilate. O Boris arregala os olhos e solta um berro de puro espanto ao ver o resultado do teste digital na tela. O gordinho fica babando na mercadoria, sem acreditar que todas as barras são de ouro puro 24 quilates. Sentado bem relaxado na cadeira luxuosa, o David dá um gole no chá e pergunta com total desdém qual é o veredito final do homem. O malandro mantém a pose de negociante firme, esperando a proposta de din-din na mesa. O Boris abre aquele sorrisão largo de comerciante esperto, levanta 4 dedos e elogia a qualidade excelente do metal. Ele joga o preço de 400 yuan por grama na mesa para tentar fisgar o nosso rapaz. O David aperta o copo com tanta força na mão que o vidro chega a trincar com um estalo seco bem destacado na tela. O upgrade muscular do tônico deu uma força absurda para o rapaz, que quase quebra a parada sem querer. Fazendo as contas rápidas de cabeça, o herói saca que cada barra pesa 1 quilo, o que dá 400 mil por bloco e um total de 1.200.000 na carteira. O malandro já vê aquela dinheirama toda caindo do céu. O David solta um sorriso sinistro e muito ambicioso ao ver aquela chuva imensa de notas verdinhas cobrindo a tela inteira. O malandro pira de vez com a certeza absoluta de ter faturado 1.200.000 de uma só vez. O Boris muda o tom no ato e explica que, para fechar o negócio, o rapaz precisa apresentar os recibos oficiais de compra da mercadoria. O gordinho tenta impor as regras do sistema para não se complicar mais tarde. O David abre o maior sorrisão malandro, gesticula com a mão e manda o comerciante relaxar porque a fonte é limpa e não vai dar treta. Ele tenta acalmar o homem na conversa fiada, já que nota fiscal não existe ali. Mas o Boris fecha a cara e rebate dizendo que papo furado não paga conta e que aceitar um lote gigante desse sem documento é um risco enorme para a loja. O gordinho joga a responsabilidade no talo para negociar o valor. Sentindo a pressão do comerciante, o nosso herói bate o copo trincado na mesa com firmeza e chama o cara de chefe para cortar o papo furado. O David adota uma postura séria, pronto para impor o seu respeito na marra. O David bota os pés no chão, fica de pé e avisa com total firmeza que é um cara direto e que os dois podem pular toda essa ladainha de choro. O malandro assume as rédeas e corta o blá 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 do negociante de grife. Com a mão no bolso de boa, o rapaz manda o Boris falar logo de uma vez quanto está disposto a pagar pelo lote. Se o preço for justo, o acordo está fechado no ato, mas se for ruim, ele dá meia volta e sai fora dali. O nosso contrabandista de calçada pega uma barra de ouro da mesa, entrega na mão do gordinho e avisa que se o negócio melar, fica tudo na paz da amizade. Ele joga aquela pressão psicológica sutil no comerciante, sentindo o baque do ultimato. O Boris finge choro e diz que vai sair no prejuízo ao fechar por 280 gramas, totalizando 840 mil. O David abre o maior sorrisão ao ver o valor subir, para fechar com chave de ouro. A tela do celular do rapaz acende com a notificação oficial da transferência bancária de 840 mil na conta. O herói comemora por dentro ao ver a sua fortuna em din-din. Com o din-din garantido na conta, o David aperta a mão do comerciante e avisa com deboche que foi um baita prazer fazer negócios. O Boris gesticula todo espantado, sem acreditar na frieza do nosso rapaz. O gordinho puxa um aperto de mão firme e avisa que se o Sr. Shen tiver mais mercadoria para rodar, os dois podem manter a parceria ativa. O herói dá de ombros e solta que vai pensar no caso com calma. Já fora da joalheria, o rapaz caminha com a mão no bolso e um sorrisinho de canto, pensando que só 3 blocos já renderam mais de 800 mil. O malandro está rindo à toa com um peso leve na sua bolsa, olhando para o horizonte com os olhos brilhando em amarelo. Ele viaja no tamanho do lucro se vender o resto do estoque que guardou em casa. A ambição do nosso contrabandista de calçada vai direto para o teto. David dá um salto de pura alegria no meio da rua, jogando o braço para o alto e berrando feito louco que o moleque finalmente está rico. O rapaz chuta o balde da pobreza e comemora demais a virada de vida. A cena muda para o imenso complexo de prédios onde o nosso rapaz mora de aluguel. O dia está super limpo, com poucas nuvens no céu, mostrando que a rotina na cidade grande segue firme e intocável. Cindy, a garota de casaco amarelo e óculos, sai correndo do quarto toda apressada, mordendo um pedaço de pão e gritando pelo celular. A Barbie avisa lá do fundo que o aparelho ficou esquecido na mesa de centro. Em um close rápido na sala, a mão da jovem alcança o aparelho com pressa em cima da mesa redonda de vidro.
Ela está completamente atrasada e nem repara no cenário ao redor enquanto pega o celular. Quando ela se vira para a saída com a bolsa no ombro, dá de cara com o David entrando no apartamento. O herói repara na correria doida da colega e fica observando aquela agitação toda bem na porta. O nosso malandro abre um sorrisinho descontraído e pergunta o motivo de tanta pressa para sair correndo daquele jeito. O David curte a cena e tenta acalmar o desespero da jovem com o seu tom sarcástico. A Barbie explica lá do canto que o chefe da Cindy ligou cobrando hora extra de novo bem na hora que a coitada tinha acabado de chegar. O sistema não dá um segundo de paz para o trabalhador honesto respirar. O David abre os braços todo animado e comenta que isso é uma baita coincidência, pois ele acabou de faturar uma grana preta e estava planejando pagar um jantar chique para as duas colegas de quarto. Chateada com o trampo, a Cindy reclama e manda a Barbie comer a parte dela também no restaurante. A platinada aceita o trato na hora com um sorrisinho esperto, curtindo a janta grátis que caiu do céu. Antes de sair, a Cindy aponta o dedo na cara do David e manda ele não ousar aprontar nenhuma gracinha com a Barbie enquanto ela estiver fora. O malandro solta uma piada e pergunta se tem cara de safado. Já na porta do elevador, a Cindy dá um tchauzinho descontraído com a mão e deseja que os dois se divirtam bastante no jantar. A gata sai para o batente e deixa o novo ricaço da área livre para curtir a grana. Cruzando os braços com pose de patroa, a Barbie encara o herói e pergunta direto para onde o falso Sr. Chen vai levar ela para jantar hoje à noite. A gata já está cobrando o banquete prometido na maior folga. O David abre aquele sorrisão cheio de dentes e dita com a maior pose de magnata do ano que o destino deles vai ser o Hotel Michelin de 5 estrelas. O malandro está doidinho para gastar o din-din novo com luxo. A platinada toma aquele susto de leve com o nível do lugar e questiona assustada se ele ficou maluco de ir a um ponto tão caro. O rapaz rebate na hora que está falando muito sério e não está de brincadeira. Com um sorrisinho de canto vitorioso, o David levanta o dedo e avisa que encontra a gata mais tarde para o compromisso chique. Ele dá meia volta e ruma direto para o quarto, deixando a loira pensativa lá atrás. Já trancado no seu canto de boa, o rapaz se joga direto no chão e começa a pagar uma série de flexões pesadas para testar o limite da carcaça. O David quer ver até onde vai a força bruta desse tônico futurista. Sobrevivente, valeu por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E não para agora, nos cards da tela tem mais histórias insanas para você maratonar. Clica e continua comigo.